Olá, o meu nome é Alice e esse é o Takoyaki, um podcast que fala sobre animes, mangás e o universo que rodeia esses assuntos. E hoje eu tô aqui pra falar de algo que eu tô a fim de falar há um tempinho, que é por que animes de esporte são gays? Uma análise de relações de afeto entre personagens masculinos e femininos em animes e mangás no geral, né? Mas a gente sempre tem essa coisa de... A gente vê, é um cast com muitos personagens masculinos e a gente sempre tem um monte de gente shippando e a gente acha que isso é uma coisa que acontece do nada, a gente não entende. E eu queria parar e raciocinar um pouco do como que isso acontece, por que isso acontece, quais são os motivos, né? Ei, você aí que tá assistindo o vídeo, aproveita aí essa pausa pra se inscrever no canal, ligar o sininho da notificação, deixe um comentário, mande sugestões. Eu também faço vídeos pro TikTok, estamos em várias redes sociais. Aproveita e acompanhe de todas as formas possíveis para você ter a melhor experiência do Takoyaki, aproveitando ela 100%. Então fica ligado e aproveite o vídeo. Aí, a primeira parte que a gente precisa falar é como são representadas relações de afeto na mídia num geral, né? Então, a gente tem, primeiramente, a questão da gente ter a falta de representações de carinho e afeto masculinas de uma maneira saudável, num geral, né? Infelizmente, a gente tá vivendo aí num mundo em que a maioria das relações de afeto masculinas e demonstrações de carinho, elas só são válidas se elas são demonstradas pra um parceiro ou pra uma parceira romântica, e se você tá numa amizade masculina, isso é considerado como algo errado, ou algo que retira sua masculinidade, né? Então, quando você vai entrar nessa questão de você ter a representação nos animes de esporte, quando você for ver, você tem muito essa questão do carinho. E a gente tem esse tabu muito grande com o carinho entre homens num geral, né? Você não pode, falar, abraçar o seu amigo sem ter alguém te chamando de viadinho, sabe? Umas coisas assim. Então, a gente já tem uma particularidade, uma dificuldade muito grande com a masculinidade, né? O que isso faz com as relações entre os homens que a gente vê. Tanto, às vezes, entre pai e filho, entre amigos, colegas de trabalho, o que é aceitável e o que não é aceitável dentro do contato físico, né? Então, quando a gente vai pensar, num geral, em como que a gente tem essas representações de relações, não tem como elas não serem deturpadas por esse tipo de pensamento, né? E aí, também, uma outra coisa que eu acho legal a gente pegar e falar é que, quando você tá falando de demonstração de afeto e demonstração emocional mesmo, você poder se expressar o que você tá sentindo quando você tem tristeza, quando você tem felicidade. Quando você tá no papel de um homem, você tem muita questão de você ser cobrado de falar das coisas com seriedade, você não pode demonstrar emoções. E demonstração de emoção, às vezes, é muito visto como fraqueza. Então, a gente tem um preconceito muito grande, no geral, já com demonstração de afeto vinda de homens, né? E aí, a gente vai entrar na parte 2. Como são as relações entre homens dentro de shonens? Como são as relações entre homens e mulheres, tanto na amizade, em todos os sentidos mesmo. Uma coisa que é muito particular dos animes e dos mangás é que a gente tem acesso ao pensamento dos personagens, que eu acho que é algo que é muito ímpar e diferencia bastante quando você vai pegar, por exemplo, uma novela, ou você vai pegar, às vezes, até um dorama, você vai pegar um filme. A questão de você saber exatamente o que está se passando na cabeça do personagem faz você se sentir mais próximo dele e faz você também sentir que você consegue entender o que ele está sentindo com mais profundidade. Você consegue compreender os sentimentos do personagem. Então, o que está escrito, mesmo que seja aberto para interpretação, você leva mais a sério o emocional dele porque você está tendo acesso aos pensamentos, né? E aí, uma coisa que você tem dentro dos shonens no geral é a questão da liberdade para se expressar. Você está na flor da sua juventude e você é um adolescente. Você tem passe para fazer muitas coisas que quando você é adulto você não consegue mais fazer. Quando você grita e sai correndo feliz na rua, se você é adolescente, isso é marcado como algo que acontece, é da idade, é normal. Se você é uma pessoa mais velha, isso já é visto com maus olhos. Só que quando você tá falando de animes e mangás shonen, são animes e mangás que justamente são feitos para um público adolescente. Então esse tipo de comportamento, mesmo em adultos nesses lugares, ele é aceito. Porque você tá fazendo algo pro público adolescente, né? Então você tem uma liberdade maior da expressão, eu diria assim, dentro dos personagens, do que você teria num algo que fosse tipo um live action. Algo que eu acho muito particular também é as relações e a dicotomia que você tem entre as relações de amizade
e relações de rivalidade ao mesmo tempo, né? Quando você pega as relações que os personagens masculinos têm com outros personagens masculinos, seja na amizade, muitas vezes sempre tem uma questão de rivalidade. Por exemplo, o primeiro encontro do Hinata com Kageyama, que os dois se encontram e a primeira coisa que o Hinata vai pensando é que ele é um jogador muito bom, o Kageyama é um jogador muito bom. E o Kageyama olha pro Hinata e pensa, nossa, esse menino é tão esforçado, mas esse time não faz nada, ele é um bom jogador. Então você tem toda essa questão de... O primeiro encontro deles, eles já estão analisando, meio que medindo o que tem um do outro, o que ele acha um do outro. E logo depois eles criam essa rivalidade onde o Hinata promete que vai ser melhor do que o Kageyama. Então você tem essa relação estabelecida muito no começo. E você tem essa relação, é algo tão forte, que aparece com tanta força, que ela ofusca outras relações que você tem, por exemplo, com mulheres no anime. O Haikyuu tem poucas personagens femininas, acho que a gente sempre pensa na Yachi e na Shizuku, e mesmo assim nunca entra muito no profundamente em como o Hinata se sente necessariamente em relação a elas. É sempre algo muito raso. É sempre, ele olha a Shizuku, como todo mundo que vê Haikyuu olha e acha ela muito bonita. Mas não passa muito disso. Não tem muito essa questão de admiração. O quão grande você vê a admiração do Hinata, seja pelo Kageyama, que eu já citei, ou até mesmo personagens como Bokuto, como o Jishima, que são pessoas, jogadores que ele considera muito bons. E você tem essa questão de admiração e brilho no olho que aparece, e é algo que você não tem em nenhum momento Hinata tendo esse tipo de admiração, esses sentimentos tão intensos por nenhum outro personagem de nenhuma outra forma. Então acho que assim, acaba criando esse contexto. E você vê isso não só nos animes de esporte, no shounens no geral. Eu acho que um dos melhores exemplos, acho que o mais pensado assim, é o Naruto e o Sasuke. Quando você pega os dois, sempre tem essa questão muito forte da rivalidade. Parece que o Sasuke realmente é uma das pessoas mais importantes na vida do Naruto. Você tem um Naruto Shippuden inteiro, o cara tá correndo atrás dele, querendo salvar ele. E vai, e passa por cima. Tanto que a relação do Naruto com a Hinata é ridícula, né? Você não tem muito a questão do desenvolvimento do que o Naruto sente pela Hinata. São, eu consigo pensar em dois momentos. Um, que é quando ele vê a Hinata meio que se sacrificando por ele, se colocando pra proteger ele, e ele fica muito bravo. E depois é só no filme, que, durante um filme de 2 horas ele percebe que gosta dela, mas sem nenhum desenvolvimento muito profundo além disso, sabe? Então, o fato de você ter um protagonismo tão grande nas relações entre os personagens masculinos, você focar tanto na questão da rivalidade, às vezes até na amizade, por exemplo, como o Asta e o Yuno em Black Clover, a relação deles é muito mais importante, tem muito protagonismo, é muito mais intensa e muito mais falada do que qualquer relação, por exemplo, que o Asta tem com a Lily, que seria a pessoa que ele é apaixonado, que é a freira, que já é meio estranho, né? Mas assim, mesmo assim, você consegue perceber que até a maneira que o Asta se relaciona com a Noelle, com a Mimosa, nunca é tão bem representado e tão bem falado quanto a relação que ele tem com o Yuno. Então, as pessoas acabam priorizando essa relação e elas prestam mais atenção nessa relação, né? E aí isso acaba contribuindo para as pessoas que, querendo ou não, procuram sinais de romance nos lugares, achem os sinais de romance, na maioria das vezes, nas relações masculinas. E aí quando você entra na questão dos animes de esporte, em que o cast é praticamente inteiro masculino, e você não tem... Quando você tem uma mulher, você tem uma ou duas... É claro que o pessoal fica achando que o negócio é gay, sabe? Eu acho que é algo que acaba passando na cabeça das pessoas. E aí, eu queria falar um pouco... Beleza, mas por que as pessoas vêm ou procuram, acham esses romances em lugares que não eram pra ser romances? E aí, a gente vai pra parte 3, que são as relações amorosas em mangás, shoujo e shonen. Quando você entra na questão de relações amorosas, por exemplo, em mangás shounens, você tem mangás shounens de romance, sim, romances para meninos. Acho que os mais famosos que saíram um tempo atrás foi Komi-san Ken Communicate, e um que tá saindo nessa temporada é Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Os romances shounens, eles são sempre da perspectiva de um menino adolescente. Então, o olhar que você tem em cima disso tem muito a ver com como um garoto adolescente se sente num romance, todas as partes estranhas, o que ele repara numa menina, que é diferente de como você retrata uma relação num shoujo, que no shoujo tem muito a ver com questão de carinho, sentimento, desenvolvimento, e o que
é a relação da pessoa com o querido ou a querida, que é o par romântico. E eu sinto que no shonen tem muito, pelo menos os que eu tenho visto, o Boku no Kokoro Nebatsu principalmente, tem muito uma questão de desenvolvimento do personagem masculino, ele entendendo muito as questões de autoestima, porque a questão não é o fato que ele sabe que ele gosta da Yamada, mas é o fato de que ele criar segurança pra compartilhar isso com ela e pra se sentir confortável pra ter uma relação com ela ou ter algo com ela. Então é legal você pensar que no shonen você tem uma perspectiva diferente. Mas, mesmo com essa perspectiva diferente, o que a gente usa pra demonstrar cenas de romance? A gente pula pra muitos clichês. Então, kabedon, que é a pessoa colocando uma outra na parede. Você dá comida na boca da pessoa, isso como um gesto de carinho, troca de chocolate. Eu acho que a comida, principalmente em Boku no Kokoro Nebatsu, tem um papel muito importante, porque é justamente o fato da Yamada gostar de docinhos e comer na biblioteca que cria a relação deles, né? Quando você tá falando de animes de esportes e o porquê que a gente considera gay, ou porquê que as pessoas olham e falam, isso parece meio gay, o problema está em como, às vezes, clichês como uma bochecha corada, dar comida na boca, aparece, tipo, por exemplo, eu estava lendo Blue Lock e eu peguei e eu vi, tipo, o Bachira dando comida na boca do Isagi, ou também quando o Isagi encontra o Kunigami à noite, o Kunigami decide dividir a comida com ele, eles se abrem e conversam, eles têm um painel com as bochechas coradas que é tão bonitinho, eu falei, isso é meio gay, eu sinto que isso é meio gay, mas é porque são tropes e clichês que a gente vê em romance. E se você vê isso colocado num outro tipo de mangá, você acaba associando isso com romance de novo. Não tem como você não associar. A nossa cabeça acaba fazendo isso, né? No shoujo, você também tem mais uma coisa além da comida, que eu acho que é muito claro, acho que isso é só peculiaridade de manga shoujo, que é os brilhos. Você tem brilhos representando os sentimentos, a questão dos painéis em branco, para que você realmente sinta a estática do momento e aquele sentimento realmente pegue você. Todas essas coisas são elementos usados pra você demonstrar carinho. Até mesmo a coisa mais simples do mundo, que é as pessoas estarem interagindo com as bochechinhas coradas. Até isso é algo que é usado como um motivo pra você ter demonstrações de romance. Uma coisa, uma peculiaridade que você tem também dos shoujos, e uma coisa que eu acho, essa semana eu estava vendo nessa Sasaki Miyano, que incrível, lindo, maravilhoso, recomendo demais. É um romance que ele foi escrito numa revista shoujo, mas ele é um romance BL, que é um romance entre dois meninos. E uma das coisas que eu acho que ficou muito na minha cabeça, que ele fala que, como você sabe que você gosta de alguém, um dos motivos é você não consegue tirar a pessoa da sua cabeça. Quando isso é algo aceito pelas pessoas, e é algo que faz muito sentido, e eu vi e eu realmente concordei. Quando a gente concorda que você não conseguir tirar alguém da cabeça, às vezes faz parte do romance, é muito difícil você não associar alguns personagens em animes de esportes que sempre tem um rival na cabeça, ou tem uma pessoa que eles já admiram muito e não parece que só pensa naquilo, você acaba associando isso com um traço de romantismo. E aí, falando disso, eu quero entrar na parte 4. Quais são as relações de afeto em animes de esportes? A gente tem algumas peculiaridades. A primeira, que eu acho que é uma das mais importantes, é o cunho do realismo. Quando você tá entrando em anime shonen de aventura, a aventura fantástica, você tá falando muito de animes em que o plot principal e o foco do que você tem que ver é a aventura, é o mistério, é você saber qual que é o próximo vilão, é você entender a motivação do vilão, é você impedir que pessoas sofram, que pessoas morram no processo. O nível de seriedade, ou às vezes o nível de complexidade, ele é muito grande. E a maior problemática, às vezes, vem dos tipos de poderes, onde a pessoa estuda, tudo isso tá tudo junto num caldeirão só, e tá todo mundo lá falando. E aí, quando você entra em anime de esportes, eu sinto que o tanto que você tem pra focar é algo tão mais simples e tão mais palatável pra gente. É muito mais fácil a gente compreender e entender um anime de esporte. A gente sabe que eles estão nas escolas, eles estão competindo, e o objetivo deles é ganhar uma competição, provavelmente o nacional, se eles têm grandes objetivos. Quando você entra num anime shonen, numa aventura, tudo é tão grande, você tem tanta coisa pra pensar no plot, que, querendo ou não,
O tanto que você pensa nas relações entre os personagens, ele acaba sendo um pouco menor. Por exemplo, um anime que tá saindo agora, Jujutsu. A gente acaba, tem chips, as pessoas falam de romance, mas o plot é tão ligado à ação e é tão ligado ao que tá acontecendo agora. Spoilers. Eu vou colocar até onde eu vou falar de spoilers aqui de tempo. Mas o que tá acontecendo no arco do abate, ele já passou. A questão de você tá tendo a luta com o Sukuna. Tá todo mundo o tempo todo pensando, tá, mas qual que vai ser o próximo poder que vai acontecer? Será que o Yuta vai conseguir lutar com ele? Será que não vai? O que tá acontecendo? Tá todo mundo tão ligado nisso que, querendo ou não, eu acho que você abre menos oportunidade pra pensar no romance. Quando você tá falando de um anime de esportes em que as maiores dificuldades são a vida escolar e aprender um passo novo, que é algo tão mais palpável, eu acho que você abre muito mais espaço pra você falar de relações humanas. Tanto que eu acho que é o que eu acho mais bonito e eu acho mais lindo de Haikyuu é você tá falando de como as pessoas amadurecem, como as pessoas passam pelos problemas da vida delas. Até os personagens que não passam tanto tempo com a gente, como por exemplo, como o Higurama, a gente sabe tanto sobre eles, a gente entende o porquê que ele via o esporte como um peso e como aquilo acabava com a felicidade dele. E entender que era algo que ele podia desistir a qualquer momento faz ele tirar um peso muito grande dos ombros deles e ele conseguir voltar a jogar e sentir prazer em fazer aquilo. Então, você tem uma oportunidade de explorar muito profundamente coisas do cotidiano e como isso afetam as pessoas. E eu acho que a gente se relaciona até ainda melhor do que numa aventura, porque é realmente algo palpável pra gente, algo que é do nosso dia a dia, que poderia acontecer com seu amigo, poderia acontecer com você, né? E aí eu acho que nisso também entra muito mais a questão de... Eu acho que dá pra você ver um romance com mais facilidade também. Você tá num mundo normal, em circunstâncias normais, você entende como é a relação deles. Então acho que por isso que as pessoas enxergam tantos pontos de romance, assim. E aí, algumas peculiaridades também a gente tem, eu acho que a questão de dependência que você cria em alguns pares é algo que eu acho que surge muito chips por conta disso, né? Tipo, por exemplo, o Hinata Kageyama, que eu já citei, muita gente chipa eles têm muito essa questão de codependência, pelo menos no começo. Que o Hinata, ele no começo não é um jogador que consegue fazer tudo sozinho. Ele precisa de ajuda pra realmente explorar o potencial dele. Tanto que no começo, muitas pessoas viram e falam: eu não vejo valor em você como jogador. O próprio Washijo, que ele era o treinador do Shira Torizawa, ele fala: eu não vejo valor em você como jogador se você não tem o Kageyama jogando com você. Então, essa questão de codependência entre jogadores, às vezes acaba gerando muito questionamento, ou às vezes essa coisa de não consigo viver sem você. Tem gente que traduz como dessa forma pro romantismo. Outra relação que eu sinto que muita gente também clica muito no ponto é o Urel e o Nagi em Blue Lock. Que, tanto que eles têm... Foi tão famoso e tem tanta demanda em cima da relação dos dois que a gente tem até um mangá spin-off dos dois e vai sair um filme só da relação deles antes deles entrarem. Porque toda essa questão do Nagi ser o tesouro do Urel e é algo que pega tanto a gente, que ele fala com tanto carinho, tanta admiração e ele fica tão mal, mas tão mal, quanto o Nagi deixa ele, que parece literalmente que eles terminaram o relacionamento de tão destruído que o cara fica. E eu acho que uma relação que todo mundo se questiona, eu acho que essa é uma que até quem não, tipo, é de shippar muito acaba se perguntando, é o Akashi e o Bokuto em Haikyuu também. Porque essa beleza que o Akashi vê quando é a primeira vez que ele encontra o Bokuto, que os olhos dele brilham e ele falam: o Bokuto é uma estrela, esse homem é uma estrela e eu quero estar perto dele, eu quero ajudar ele. Então acho que você ter essa questão dessa admiração e essa dependência muito grande faz a gente acabar associando isso com termos e coisas que são românticas, né? E ainda falando da questão dos pares, as baterias em Ace of Diamond eu acho que é muito legal como elas vão mudando conforme as pessoas vão se graduando, mas você tem muito essa questão do começo, o Sawamura só sentir que ele consegue ser o melhor ou dar 100% dele com o Miyuki. E você vê isso mudando conforme vai passando. Mesmo assim, as pessoas continuam gostando muito dos dois como um casal. Porque eles se deram muito bem no começo, né? Mas você ter todas essas relações é muito interessante, assim. Eu acho que é uma das coisas que fazem as pessoas criarem tantos chips. Por exemplo, como em Kuroko no Basket, que, tipo, a relação que o Kuroko tem com todas as pessoas que jogam de atacante, a que ele tem com o Kagami, com o Kizzy, com a Omini, em vários momentos diferentes. A questão de todos eles serem até meio possessivo dele, terem essa coisa de
ser como se o Kuroko fosse deles, alguma coisa assim, é bem legal de ver também. E é algo que se repete muito, né? Então acho que essa questão das rivalidades, das duplas, é uma peculiaridade do anime de esporte, que ela ultrapassa simplesmente a rivalidade dos shonens de aventura e luta. Eu acho que isso ajuda as pessoas a olharem isso como, gay, sabe? E aí, e o ponto que a gente tem também é, justamente por você ter essas relações próximas, é você confundir admiração com os sentimentos que você tem pela pessoa. E você também ter a questão de, mesmo quando você tem os romances nos animes de esporte, você conseguir ver que, assim, por exemplo, em Hajime no Ippo, o Ippo, ele tem um interesse desde o começo na Kumi-chan. Só que, em nenhum momento a relação deles é tão profunda, ou tão intensa, ou tão falada, ou tem tanto tempo dedicado, quanto, por exemplo, a relação que o Ippo tem com o Miyata, ou com o Vogue, com o Sendo, com várias das pessoas que ele luta contra. Então, a questão de você também, quando você tem um personagem feminino e você tem uma relação amorosa entre personagem feminino e masculino, o fato de que eles não dão atenção para essa relação, os sentimentos não são explicitados, não são muito bem falados, não é bem desenvolvido, faz, acho que ainda mais as pessoas olharem para os relacionamentos masculinos, como eles lidam com outras pessoas e buscar o romance nesses lugares. Porque nesses lugares você tem um envolvimento emocional muito grande, que é o que as pessoas gostariam de ver dentro de um romance. E aí, eu queria falar um pouco também, acho que o último grande ponto, na real, a diferença entre ter queerbaiting e representação em animes de esportes, no geral. Um dos primeiros animes que é um anime de esporte e revolucionou, mesmo sendo censurado, teve um beijo do nosso casal, é Yuri on Ice, que realmente ele fala explicitamente, é uma relação amorosa entre dois homens. Eles estão o tempo todo nessa questão de admiração pelo outro e ele justamente brinca com essa questão da admiração pela pessoa como esportista. Ela não é só como esportista, nesse caso a admiração ela também é pela pessoa como ser humano. O amor e o carinho que o Yuri e o Victor geram no meio de tudo isso é muito bonito de ver. É algo que dá gosto, assim. E isso é algo que a gente pode considerar de fato como representação. Quando você entra em Haikyuu, Haikyuu não é representação. É o que você acha e o que você tá colocando em cima daquilo. Mas ainda tem alguns animes que, assim, o queerbaiting é proposital. Que é Free. Free, por exemplo, a diretora de Free, a Hiroko Utsumi, ela faz muitos animes que são gays e LGBTs ou BLs. Ela é a diretora também de Banana Fish, ela dirige Skate the Infinity, que também é um anime de esporte, tá dirigindo agora Buttigiri, e uma das coisas que eu falei quando o Buttigiri começou foi, eu quero ver, porque se ela é a diretora, eu sinto que vai ser meio gay, pelo menos. Ela vai colocar alguma coisa ali porque eu conheço o dedo dela, e eu não tava errada, porque no segundo ou terceiro episódio já tem os caras falando que tá apaixonado depois de ter levado um soco, sabe? E tipo, é o tipo de coisa que não necessariamente eles realmente estão apaixonados, mas é colocado propositalmente pra que você fique na sua cabeça achando que, mas será que aquilo é um romance? Sem ela ter que explicitamente colocar um romance. Então, isso não é representação, é você colocar um pingo de uma coisa, como, por exemplo, ela usando o maior clichê de fanfic, que é fomos para um hotel e só tinha quarto com uma cama. E ela literalmente coloca isso no meio do anime, coloca os dois personagens, o Urin e o Nanase, pra pegarem e dormirem no mesmo lugar. Tipo, na mesma cama. É óbvio que ela colocou isso ali de propósito pra fazer as pessoas criarem especulação. Sem ela necessariamente querer oficializar os dois como um casal em algum momento. Então a gente, ao mesmo tempo que em animes de esportes, a gente tem animes de esportes que realmente passam pela questão da representação. A própria Hiromu colocou isso de uma maneira muito bonita em Skate the Infinity, que você tem todo o plot de como o Ureki e o Langa vão se conhecendo, vão amadurecendo como pessoa, e o quanto eles querem a presença um do outro por perto, é muito lindo você ver. Tipo, você consegue ver que aquilo é realmente uma representação. Aquilo não é você colocar pra fazer dinheiro em cima de pessoas que querem shippar e vão pegar e vão falar sobre aquilo depois. Eu acho que deu pra entender muito bem o que eu tô tentando dizer. Acho que o porquê que a gente tá pensando nisso. Eu acho que se a gente pegar e realmente pensar que a gente tem todos esses pontos e colocar numa balança, a gente consegue entender o porquê muitas vezes a gente vê e pensa no porquê animes de esportes são gays. Mas não é porque necessariamente tem personagens gays, mas é porque a gente tem uma liberdade tão grande pra falar
de relação entre homens, tanto de afeto, em amizade, romance, dentro de um mangá de esportes, você pode falar com muita tranquilidade, porque você tem muita questão da admiração. A gente tem tanta liberdade pra falar desses assuntos que, num geral, a gente acaba não falando em coisas que são live action em outros momentos, por uma questão de masculinidade tóxica, em como a gente enxerga esse tipo de coisa. E eu acho que os mangás de esporte, eles são um dos lugares em que a gente mais tem liberdade pra falar das relações masculinas em todos os âmbitos possíveis, assim. Então acho que é por isso que as pessoas associam com animes de esportes. Por que eles são gays? Eles não são gays, eles só têm liberdade de falar de sentimentos de uma maneira muito bonita, muito madura, e a gente acaba associando isso com romance. Mas não é sempre uma verdade, assim, né? É isso que eu tenho pra falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou sair aí com mais ideias e coisas da minha cachola pra eu poder pegar e falar eu sozinha. Vou chamar mais convidados e fazer mais programas. Espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!